Você sabe por que as pessoas compram? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que nós iremos discutir esse tema nos mínimos detalhes. Olá, empreendedores, tudo bem? Meu nome é Afrânio Lima, eu sou microempresário, representante comercial, empreendedor digital e criador do blog Pense Superação. E no vídeo de hoje nós iremos discutir um pouco das razões que nos levam a comprar produtos e serviços todos os dias. Por que as pessoas compram? Na realidade, nós não compramos produtos e serviços. Todos nós compramos solução para algum problema. Quando eu tenho uma dor e eu preciso resolver essa dor, nós dividimos esse tema em 4 fases. Quais são as 4 fases da compra? A primeira fase é a fase do despertar. O que seria a fase do despertar? Nessa etapa, a pessoa ela é despertada para um determinado problema. Muitas vezes ela nem sabia ou não se importava com esse problema, mas alguma coisa que ela visualizou, ouviu ou sentiu fez ela despertar para aquele problema. Isso daí pode acontecer de 2 formas. De uma forma passiva, onde a pessoa, ela voluntariamente, ela procurou aquela solução. Por exemplo, a pessoa ela descobre que tem um problema de saúde através de uma consulta médica e que para ser sanado esse problema, ela precisa perder peso, por exemplo. Nesse caso, ela não sabia e descobriu de forma passiva. Mas ela também pode descobrir de forma ativa. Isso é quando ela descobre através de um anúncio, através de um artigo, através, por exemplo, de um blog, um artigo de blog. Então, nesse caso, ela descobriu através de uma outra pessoa, através de um fator externo. Então, ela descobriu através de uma forma ativa. E a partir do momento que ela descobriu esse problema, ela passa para a fase número 2. É a fase do interesse. O que seria a fase do interesse, Afrânio? Nessa fase, a pessoa ela já tem o conhecimento do seu problema e ela vai despertar o interesse em resolver. E aí é a chamada fase da pesquisa. Nessa fase, ela irá procurar as inúmeras soluções para resolver o seu problema. E uma das maneiras mais utilizadas é através do Google e do YouTube. E ela irá se deparar com inúmeras formas e maneiras de solução. E é nesse momento que o vendedor ele começa a entrar em cena, sendo uma das pessoas a oferecer essa solução. Essa é também chamada a fase da concorrência, para se conseguir a melhor atenção desse eventual cliente. E o vencedor dessa batalha, quem será? O vencedor será aquele que conseguir atrair e gerar mais valor observado pelo cliente. E para isso é necessário dominar o assunto, demonstrar autoridade e oferecer a melhor oferta. E a maioria dos vendedores que não obtém sucesso com vendas é porque ele está errando exatamente em alguns desses quesitos. O mais comum que ocorre é o vendedor ou mesmo a empresa, ela focar muito apenas em cima do preço, né? E às vezes ela foca muito em cima do preço, mas às vezes o preço nem é
o mais importante para o cliente. Ele não está pensando em preço, né? Ele está pensando no valor. O que seria o preço e valor? É importante a gente definir, se você ainda tem alguma dúvida em relação a isso. Preço é aquilo que eu pago. Eu comprei e paguei o preço por aquele produto. Mas aquilo que eu vou receber em troca é o chamado valor. É aquilo que eu vou perceber, o que eu estou recebendo em troca daquele pagamento. E é muito importante termos muito claro esse conceito, tá ok? Então, passando dessa segunda fase, nós iremos para a terceira fase, que é a fase do desejo. A pessoa quer aprender um idioma, por exemplo, né? Ela vai decidir entre um curso online, ou então sobre uma escola tradicional, ou um professor particular. Nessa fase, ela já decidiu, por exemplo, que ela vai comprar um curso online, né, lá da Hotmart, um curso porque ela achou melhor, ela pode estudar nas horas vagas, ela não precisa pagar aquela mensalidade, então ela decidiu que o melhor seria o curso online. Nessa fase que ela já percebeu a solução, ela vai dentro daqueles cursos online, ela vai procurar o melhor. E o vencedor dessa guerra será aquele que fizer o melhor marketing e despertar maior atenção e desejo dentre das inúmeras alternativas. Ele vai, dentre daquelas, ele vai decidir qual será a melhor. E ele vai decidir pela sua, desde que você faça todas essas fases que nós falamos antes, né? E a quarta fase seria a fase da prioridade. Mas o que seria a fase da prioridade, Afrânio? Nessa fase, mesmo que a pessoa já tenha passado pelas outras 3 fases, ela só irá realmente comprar aquele produto se ela eleger aquilo como prioridade. Será que realmente eu preciso disso hoje ou posso deixar mais para frente? Então, isso daí é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, se eu tenho vontade, por exemplo, de aprender alemão, mas qual que é a minha prioridade de aprender alemão? Às vezes é quase zero. Então, aí às vezes veio algum vendedor, ele me ofereceu um curso de alemão, eu achei legal, falei, bacana, tal, eu tenho vontade de aprender alemão, mas eu vou comprar isso hoje? Não vou. Eu falei, tenho outras prioridades no momento. Mas vejamos que eu trabalho, por exemplo, numa multinacional, e essa empresa, ela me chamou e falou, Fran, eu vou te mandar para a Alemanha daqui 3 meses. Então, o que acontece? Agora, aprender alemão vai ser prioridade. Então, a partir daí, eu vou sair correndo através de mais rápido possível de aprender alemão. Então, às vezes, o que era prioridade antes deixa de ser e eu passo a eleger aquilo como prioridade, né? E o papel do vendedor, meus amigos, é entender exatamente essas 4 fases e saber como atrair e gerar valor em cada uma delas. Para isso, como que é possível? É necessário ele criar um funil, né? Ele vai gerar um funil no qual o número de pessoas que vão entrar nesse funil vão ser sempre maiores do que as pessoas que vão sair desse funil. E para se obter sucesso nas vendas, é necessário aumentar cada vez mais o número de pessoas que saem desse funil. E é importante também, às vezes, o porquê às vezes o vendedor ele não obtém sucesso como vendas, mas ele consegue eventualmente fazer alguma venda. O vendedor, o que acontece? Ele pode encontrar pessoas que já estão em algumas dessas fases intermediárias desse funil. Por isso que oferecer diretamente um produto não dá resultado efetivo.
Porque na maioria das vezes você não vai conseguir trabalhar o desejo, também a prioridade, o interesse da pessoa. Mas voltando ao exemplo do alemão que eu estava falando, às vezes você pode pegar uma pessoa que ela já está na última fase. Por exemplo, eu fiquei sabendo que eu preciso aprender alemão, então aí o primeiro vendedor que aparecer, às vezes eu posso comprar, porque já era uma prioridade. Mas ele vai fazer essa venda para mim, às vezes não vai conseguir dar sequência naquele trabalho, ele nunca vai conseguir um resultado efetivo. Então, é isso, pessoal, para a gente concluir. Quais são as 4 fases que nós temos que trabalhar sempre? A fase do despertar no cliente, no qual eu vou fazer com que gerar uma dor para ele, no qual ele vai perceber que ele precisa resolver esse problema. A segunda fase, a fase do interesse. A terceira, do desejo. E a quarta fase, da prioridade. Quando eu trabalhar essas 4 fases, eu vou conseguir êxito como um bom vendedor. Eu serei um vendedor de sucesso. Tá ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!